Dia 60. 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 4. No capítulo 1 narra a história de um homem cujo nome era Elcana e tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana era estéril e por conta disso as duas eram rivais. Penina sempre menosprezava Ana, afinal não ter filhos era vergonhoso para uma mulher naquela época. Anualmente eles iam a Siló adorar a Deus e oferecer sacrifícios. No dia do sacrifício, Elcana dava porções a Penina, mas a Ana dava porções dobradas, pois amava mais a Ana do que Penina. Certo dia, Ana estava amargurada e próxima à entrada do santuário começou a chorar. E chorava tanto que aos olhos do sacerdote Eli parecia que estava embriagada. Porém, o homem que tinha maior cargo religioso, ou seja, o sumo sacerdote Eli, não conseguiu enxergar que ela estava entregando a sua petição a Deus. Ana ali fez um voto com Deus, onde se Deus desse um filho a ela, ela entregaria o menino a Deus, e Eli abençoa ela dizendo: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Eles voltam para casa, Elcana se relaciona com Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Assim, ela engravidou e no devido tempo deu à luz o menino de nome Samuel. Ana aguarda o menino ser desmamado para entregar ao Senhor. Levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli e ali adoraram. No capítulo 2 inicia com a oração de Ana em agradecimento a Deus. E pelo ato que ela fez, Deus ainda abençoa ela com mais 3 filhos. Na sequência mostra como os filhos de Eli, Hofni e Finéias, tratavam as coisas de Deus. Não respeitavam as ofertas, se deitavam com qualquer mulher e toda a comunidade criticava, mas seu pai, que era o sumo sacerdote, nada fazia para acabar com as práticas dos seus filhos. Enquanto isso, Samuel crescia em estatura e na presença de Deus. Logo após, vemos a profecia contra Eli e sua família. Ninguém da sua família chegaria à idade avançada, seus 2 filhos morreriam num só dia e Deus levantaria um sacerdote fiel que agiria de acordo com o seu coração e o seu pensamento. Os membros da família de Eli se prostrarão perante esse sacerdote a fim de ganhar uma moeda de prata e um pedaço de pão, e irá implorar a ele para ter alguma função sacerdotal para ter o que comer. No capítulo 3, esse episódio nos fala que naquele tempo raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite o Senhor chama Samuel, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor e pensou ter sido Eli que o tinha chamado. Chegando lá, Eli diz que não chamou ele e manda ele voltar a deitar. A terceira vez que isso ocorre, Eli entendeu que era o Senhor quem estava chamando Samuel e fala com ele para quando ouvir a voz novamente ele dizer: fala, pois o teu servo está ouvindo. E assim o Senhor chama Samuel mais uma vez e ele faz como Eli tinha dito. Então o Senhor fala com Samuel tudo o que faria com a família de Eli, com seus 2 filhos e com o pai, que não repreendeu seus filhos. No dia seguinte, Eli manda chamar Samuel e quer saber o que Deus havia dito, e Samuel lhe conta tudo. E assim Samuel ia crescendo e todo Israel reconhecia Samuel como profeta do Senhor. No capítulo 4, os israelitas começaram a guerra contra os filisteus. No primeiro combate, Israel perdeu cerca de 4.000 homens. Os israelitas vão até Siló para buscar a Arca da Aliança, pois estavam confiantes que se a arca estivesse, Deus estaria com eles, e eles venceriam. Os 2 filhos de Eli acompanham a Arca da Aliança na batalha e o povo de Israel estava confiante que iria vencer. Os filisteus ficaram até com medo, pois Israel gritava alto e eles souberam que havia chegado o Deus que havia feito os milagres no Egito. Mas mesmo assim, o massacre foi tão grande que os filisteus mataram cerca de 30.000 homens da infantaria de Israel. Roubaram a Arca da Aliança e mataram Hofni e Finéias, filhos de Eli. Um homem veio correndo trazer as notícias. O povo ficou amedrontado e desesperado. Eli quis saber o que houve e ele contou que seus 2 filhos haviam sido mortos. E quando falou que a Arca da Aliança foi roubada, Eli, que estava sentado e já possuía 98 anos, caiu de costa, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias, que estava grávida, quando ouviu isso, entrou em trabalho de parto, deu à luz, mas não resistiu. Colocou o nome do menino de Icabode, que significa glória nenhuma, e ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Se você gostou desse capítulo, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.